Pronto. Rapaz, tá valendo o negócio aí, Tá né? valendo. Incha, Por onde é que a gente começa? a gente vai começar falando de um caso que a gente entendeu, um trabalho que a gente fez. Uhum. Né? Eu acho que se a gente pudesse falar daquele rapaz lá que fez a apresentação agora 2 semanas atrás, é uma história interessante, até porque tem toda a questão técnica da apresentação, a questão emocional dele e tal. De repente seria algo legal da gente falar. Eu me lembro que o pedido dele naquela ocasião é que ele queria fazer um formato mais não tão tecnicista, não tão técnico, né? Lembra? Ele não queria uma coisa muito professoral, ele não queria dar aula, ele queria mesmo dar uma palestra, ele queria mostrar alguns aspectos pessoais que pudesse criar uma conexão com aquele público com relação ao que a empresa faz, né? Então eu queria juntar um pouco do propósito da empresa com o propósito dele de vida e colocar isso assim, mas a gente precisava fazer um storytelling dessa palestra. E às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão quando vão fazer uma palestra ou um storytelling, confundir com uma aula, né? Ou seja, eu preciso dar toda a informação, a pessoa precisa sair com toda a informação, ou eu vou provocar essa pessoa para ela poder pensar em um outro lugar. Né? Porque eu acho que essa é uma questão importante no storytelling também, né? Essa é a questão fundamental, eu acho. Não Vou parar é. aqui. Apaga isso aí? Ixi, esse café tá bom. Já tomou seu Já cafezinho tomei aí meu agora? café. Né? Eu acho excelente que eles colocam aqui um extrato de baunilha. De baunilha. Uhum. Aí ele fica com um aroma, ele é muito bom. Ixi, eu estava pensando numa coisa. Olha, algumas pessoas, quando vão fazer palestra, estão mais preocupados com a apresentação, com colocar, enfim, na tela, fazer, enfim, né, quase como se fosse numa aula, tirando a presença das pessoas, né, cara? A gente precisa ser uma coisa mais solta, mais tranquila, né? O que você pensa disso aí? Eu acredito que sim, tem que ser mais solto. Acho que as pessoas já estão cansadas de ver muito slide, né? E as pessoas, pô, tem uma palestra, vou falar 75 slides, 83 slides para poder falar durante 1 hora, sabe? E eu acho que eu não usaria, primeiro que eu não usaria PowerPoint, não usaria apresentação assim com slides. Sem slides. Não usaria, eu não usaria. Usaria mais as pessoas poderem aprender a contar suas histórias e poder fazer com que as pessoas da plateia vejam aquilo que eu estou falando. Talvez, teria algum dado ali, mas não teria quase nenhuma apresentação, sabe? A pessoa mesmo poderia falar e criar com gestos as imagens que apoiam as pessoas a ver essa situação, a ver esse ambiente e tal, para poder sair um pouco desse lugar muito informativo. Eu acho que as pessoas acabam confundindo um pouco. Não é uma aula, né? A gente sempre fala sobre isso. Não é uma aula. Não é uma aula. Então, não é uma questão de ficar informando as pessoas sobre tal assunto. Hoje em dia, todo mundo tem isso. Num clique, você pega ali, faz uma busca, você acha o que for. Mas o que é esse diferencial? O que tem que ter ali nessa apresentação? O que tem que ter? Lembra quando você fez a luta que você usou como cenário um copo d'água e um graveto? E foi só. Era isso, né? Sim. O que tem que ter? Que qualidades dessa pessoa ela tem que colocar quando a gente está falando de fazer uma palestra ou fazer uma contação de histórias ou algo assim, né? Que não é uma aula. O que essa pessoa precisa ter? A pessoa precisa contar a sua história. Talvez a pessoa precisa usar um gestual que faça com que as pessoas vejam o que ele está falando. Eu usava um graveto só e um copo d'água, porque não tinha como mostrar toda aquela história que eu estava narrando. A luta, né, os sertões de Euclides da Cunha e todas aquelas expedições, os soldados, as posições, a igreja e tudo que tinha dentro daquela história, né, precisava ser visto sem que eu estivesse mostrando isso numa imagem de PowerPoint ou numa imagem desenhada ou fotografada. Era uma sugestão para que as pessoas pudessem enxergar isso. Essa sugestão vem por gesto, às vezes com um desenho, talvez um desenho menor, de mãos que já conversam coloquialmente, né? A gente já faz isso naturalmente, quando a gente começa a contar alguma coisa que foi por uma estrada, e lá na frente, depois, quando chegaram os cavalos, eram 50 cavalos, e todos muito rápido, passando, então a mão já faz pequenos desenhos,
pictógrafos que já desenham um pouco do que eu estou falando. E existe uma outra técnica que é cinematógrafa, onde a pessoa mesmo, com o corpo dela, pode ambientar todos e mostrar a todos um ambiente, né? Mostrar a todos um cenário possível dessa história que eu estou contando. Então, quando a gente fez aquela mentoria de palestra, eu dizia assim para aquele palestrante que ele queria justamente isso, né? Eu não quero ficar informando, eu quero poder falar um pouco de umas histórias e fazer as pessoas se conectarem com essas histórias que a nossa empresa tem já há 10 anos, mais de 10 anos, né? E eu dizia assim para ele, não use uma imagem dessa montanha para dizer às pessoas que elas vão escalar cada etapa para chegar até o objetivo principal dessa nossa empreitada, enquanto empresa e tal. Faça gestos mesmo, né? Diga às pessoas, ó, a gente quer chegar nesse valuation aqui, mas a gente vai ter que fazer isso etapa por etapa, passo a passo, quer dizer, escalar essa montanha, cada etapa é importante até que a gente possa chegar nesse objetivo. Então, esse desenho gestual substitui para mim qualquer imagem de PowerPoint. Então, para o palestrante, ou, enfim, para quem vai contar a história, talvez tenha uma questão interessante de pensar. Primeiro, tem que ter uma confiança na plateia. O que significa confiança na plateia? Eu não vou dar 100% de todas as informações que eu quero, porque você vai entender. Né? Eu não vou ser, enfim, a mãe da plateia, eu vou te dar tudo para você poder, né? Vou ser um tanto do pai da plateia, vou dizer, eu vou te dar isso, mas disso você vai criar um outro lugar. Então, talvez seja assim, eu não preciso que você chegue nesse lugar que eu quero. Eu quero te provocar para você chegar num lugar que seja muito seu. Né? Tem uma provocação no storytelling em especial, né? na questão do conta, tem uma provocação para que as pessoas possam chegar a um outro lugar muito pessoal e não literalmente concordar com o palestrante ou admirar o palestrante, mas ter uma relação de você com a plateia. Né? Isso. É precisamente isso, né? Eu vou até um pedaço do caminho e te convido, e você vem até esse pedaço, para que a gente se encontre no meio desse caminho. É isso, eu faço uma sugestão para que você veja a montanha, mas quem vê isso que é invisível, é a plateia. A plateia que vê isso. A plateia que sente sobre o que eu estou falando, a plateia completa isso, né? Nesse sentido, quando você vai mapear, né, fazer um mapa da história que você vai levar, é melhor que faltem alguns elementos para que essa sugestão fique muito clara. A plateia tem que preencher de sentido esse elemento. Então eu digo, melhor você começar com uma frase que deixa as pessoas curiosas sobre o que é que vem por aí, do que você entregar tudo. Como você bem falou, né? Não é como uma mãe que vai lá e entrega tudo, não. É como um pai que vai mostrar o caminho a você, mas a gente vai trilhar esse caminho junto. Então você precisa vir um pouco comigo. Nesse sentido, todo mundo acaba ficando mais compartilhando desse momento, o momento dessa história, o momento dessa palestra. E participar do momento deixa a memória da gente ficar mais, porque a gente se apropria da coisa. Né? Eu vivi uma experiência quando eu ouvi aquela palestra do Tônio, lá, quando ele contou aquilo, nossa, eu me vi naquele lugar, eu me vi naquela situação, naquela dificuldade que ele contou ali, é uma coisa que eu também já passei por isso. Então, existe toda essa simbiose que acontece na hora que você está lá contando essa história e tal, que é fundamental que seja desse jeito. Então, eu acho que entregar muita coisa, nesse sentido, voltando, né? Entregar muita coisa, dar uma apresentação muito ilustrada e tal, dilui essa curiosidade, né? Dilui bastante. Então, acho que esse é um assunto, esse é uma coisa fundamental. E a questão, assim, ela vem junto até aqui, mas depois um pedaço é só a pessoa. Isso. Né? Não é mais. Né? É mais ou menos como você apresenta, você pinta um quadro abstrato para alguém e você vai explicar o que é aquilo, se perdeu. Né? Você perde absolutamente. Então, depois de um certo tempo, as pessoas seguem em uma outra direção. Não mais esquece até desse pai que está cuidando disso e segue em uma outra direção. Eu acho que isso é importante também entender. Porque se o palestrante, se o contador de histórias, se essa pessoa está na expectativa de eu vou estar junto com essa pessoa o tempo todo, ainda ela não está com a liberdade que eu acho que pode ser provocada nesse movimento. Então você vem, eu te provoco, é como ensinasse alguém a andar de bicicleta de rodinhas, né?
e você, eu acho que você não percebeu, mas eu já tirei as rodinhas e você está andando sozinho, né? Então é essa a ideia, assim, né? Para aqui um pouquinho, filho, vou fazer um ajuste aqui, você não precisa nem ver. Tirou aquela rodinha auxiliar, o filho está andando, vai sozinho, eu falei, vai mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eu vou entrar ali dentro de casa, mas você vai mais um pouquinho. E aí tem que ter essa relação de confiança aí na plateia, que exige do palestrante lidar com algo, eu acho, do meu ponto de vista, que é a solidão desse momento, dizer assim, tá, eu entreguei isso, né? Eu acho que quando alguém termina uma boa palestra, consegue perceber nesse lugar, falei, opa, eu entreguei o melhor de mim, isso significa agora que eu não preciso literalmente, posso até receber os aplausos dessa plateia, mas eu sei o que eu fiz. Né? Essa é uma sensação que vem do ator também, né? Eu sei o que eu fiz de melhor. Mesmo às vezes, eu já vi alguns atores dizendo assim, terminei a apresentação, as pessoas aplaudiram de pé e eu não gostei. Né? Então a gente tem que ter esse tipo de entrega, dessa relação. É uma relação amorosa, né? É uma relação amorosa. E esse ponto que você mencionou agora é muito importante, que é daqui para lá, né? É totalmente daqui para lá. Né? Não tem uma expectativa de retorno de aplauso ou de aprovação do que eu estou fazendo, deixo minha autoimagem de lado e entrego tudo, a pessoa caminha sozinha a partir daí e leva essa experiência com ela. Né? Então, eu acho que é fundamental que se tenha essas provocações. Assim, né? Daí eu acho que tem um outro pressuposto que é entender assim, então, não vai ser a primeira que vai ser assim. Né? As pessoas vão ter que repetir, vai experimentar, porque ela está experimentando a palestra, mas está se experimentando nesse lugar também. Né? Ela precisa, enfim, né, fazer um curso, ela precisa se repetir, ela precisa ser provocada. A provocação acho que é fundamental, né, nesse lugar. Ela precisa ser provocada a pensar de uma outra forma e não vai ser simplesmente assim, eu vou ler um texto, agora já sei como vou fazer. E repetir. E a gente vai errar, vai fazer de volta, não é isso? É isso. Tem que treinar bastante. Entre eu e você, numa conversa, só existe o que você começa a ouvir, né? Sim. Então, não existe o que você vê nada dentro da minha cabeça. Eu não vê dentro da minha cabeça. Então, é preciso que a pessoa experimente, coloque, publique, fale, daí ela tem uma experiência de contato com o outro, aí tem outra, e vai aprimorando cada vez mais, né? Esse encontro, essa experiência. Agora, tem um detalhe que eu me lembrei aqui, que eu queria trazer à tona, que é o resquício falando ainda desse caso, dessa mentoria para esse palestrante, do resquício da resistência dele, ou não sei se resistência, vou colocar assim, uma certa dúvida sobre ele falando assim, você acha que se eu contar a minha história vai ser interessante para as pessoas? Né? Ou usa essas slides com essas frases de efeito de grandes figuras mundiais e tal, mas você acha que eu contando a minha história, lembra que ele tinha uma certa... A história dele era incrível, fantástica. Incrível, para começo de conversa. Não, é uma coisa absolutamente... Nunca conheci uma pessoa com uma história tão intensa, né? Sim. Mas ele tinha dúvidas sobre isso, né? Tinha. Ele podia falar sobre isso, né? Você acha que causa para as pessoas... O que será que causa nas pessoas quando as pessoas ouvem um relato sincero? Primeiro, assim, né? Para a própria pessoa que vai fazer esse relato, precisa ter uma coragem para poder falar sobre isso. Por isso ela precisa antes treinar ou experimentar. Então, né, quando ele... Né, é como se alguém dissesse assim, eu tenho uma casa na praia. Você fala, pô, a casa na praia. Mas quando o cara mostra o tamanho da casa na praia, ele falou, nossa, tudo isso? Eu falei, é tudo isso? Né? É como se a pessoa precisasse primeiro uma testemunhança desse lugar. Vou testemunhar. Eu falei, caramba, esse negócio é legal. É legal? Não, é legal. Então, a gente se constitui muito na relação com o outro. Eu esqueci a pergunta que você me fez, mas a gente se constitui muito na relação com o outro. Né? Eu perguntava sobre o efeito que tem na plateia contar uma história pessoal. Né? Lembra? Ele dizia assim, sabe que eu conto uma história minha? Ou conto uma frase, uma coisa de um outro cara, de uma celebridade e tal. Uma história minha vai criar mais impacto? Ele tinha essa dúvida e tal. E a gente aposta na tua história, cara. É a tua história que vai criar. O que será que causa nas pessoas quando ouvem um relato assim, pessoal? Frase de impacto, né? Você entra lá no Google e digita frase de impacto. Aí você vai encontrar um monte de coisa, mas ninguém vai saber daquela história, ainda mais contada pela pessoa que está lá. O que acontece, a primeira sensação orgânica dessa pessoa é uma sensação de estranhamento, o que é muito importante. Opa, isso está estranho, é algo diferente. Né? Esse estranhamento mobiliza
prende as pessoas, faz com que as pessoas estejam grudadas naquela história, naquele momento. E a partir desse momento, a pessoa começa a fazer correlações e ela vai, em algum momento, pensar assim: será que eu também tenho alguma história interessante que eu não prestei atenção até agora nesse momento? Então, ela pode, ela não tem déficit de atenção, ela pode ir lá, sair daquela história, daquilo que está sendo apresentado naquele momento lá, e vai na sua história, depois volta de novo para aquele lugar, né? Lembrei de uma amiga minha, nossa, que tem déficit de atenção, né? Não é isso, entendeu? Não é isso. A pessoa vai para outro lugar, depois ela volta. Então, interessante esse tipo de provocação. Logicamente, para algumas pessoas, ver esta outra pessoa com essa coragem pode ser incômodo. E a pessoa vai, de repente, não dar conta, e vai querer ir embora, e vai dizer, não, isso é besteira, porque a pessoa está tocada por conta daquilo. Como outras pessoas vão dizer, caramba, né, o que eu vi agora me fez ser uma outra pessoa. A gente só se constitui na relação com as outras pessoas, né? Eu vou ser uma outra pessoa a partir disso, e posso, com essa experiência, fazer algo novo. E novo é a palavra, né? O novo no sentido criativo, no sentido vivo, né? Não no sentido de, quero uma outra brincadeira, né? Eu vou criar algo novo com isso que eu já tenho. Eu tenho uma história, agora eu percebi, tem uma história construída aqui em mim, e isso pode fazer com que eu vá para um outro lugar. Isso, eu acho que é bem por aí mesmo. E as pessoas, quando ouvem um caso real, elas lembram, eu acho, em algum lugar, elas lembram de algo que elas passaram, que é parecido com isso que aquela pessoa está relatando ali. E daí ela aciona uma memória dela, sabe? Com relação a isso. E então isso causa um impacto bem diferente. Não precisa ser só parecido, pode ser algo que é extremamente diferente também. Se eu te explicar sobre como é que os pinguins andam na Patagônia, você não tem uma experiência parecida com isso, mas você vai ficar, caramba, mas é algo diferente. Então, essa extrema diferença também é interessante. Ainda mais se eu falo de algo que não é teórico. Não, eu estava lá na Patagônia e vi aqueles pinguins andarem, fazendo isso e tal. Né? Mais tarde, vou assistir hoje uma palestra de um cara que fez o maior caminho no alto das geleiras, lá do Nepal. Ele vai contar essa experiência. Que eu acho que eu nunca vou ter uma experiência igual como essa. Mas vai ser maravilhoso poder ouvir assim, a história real de alguém que esteve no local desse, né? Que sabe relatar cada momento, sensação, cheiro, né? Então, dificuldade que ele passou lá e tal. Então não precisa ser algo que já seja da minha experiência, né? Eu não preciso olhar para a plateia e vou dizer, essa plateia gosta disso. Não, eu vou provocar, né? É o que tem de melhor de mim aqui agora. Eu vou entregar o que tem de melhor. É isso aqui, né? Talvez a palavra importante para a gente pensar sobre isso é o que é o suficiente. E o quanto a gente gasta energia nas coisas de maneira geral, né? O quanto a gente gasta energia fazendo coisas que são além do suficiente, né? Eu acho que a simplicidade ela é interessante ser colocada nesse lugar também. Por isso as pausas são importantes, os silêncios são importantes, e a simplicidade ela é importante também, assim, né? Não preciso colocar palavras complexas, difíceis, extensas, mas ser simples nesse lugar e ser o mais verdadeiro possível, mais do que a gente possa pensar e se arriscar naquele momento. Uhum. Então, essa acho que é uma experiência verdadeira. Então, a gente fala assim, quando alguém vai contar uma história ou vai fazer uma palestra, ou assim, ela está se experimentando também em outro lugar, né? Ela está, enfim, se a gente pudesse nessa hora parar essa pessoa e poder escanear como é que está funcionando o cérebro dela, está mudando tudo lá dentro. Isso que é o legal de pensar assim, não, isso é só porque a parte de ser um trabalho, você está provocando aquelas pessoas lá né? Você olha para as pessoas, nossa, tem gente que está interessada, tal, então isso que eu estou falando é interessante, então isso está me mobilizando a falar, puxa, eu nem percebia que era tão interessante isso, porque é tão comum, usual, meu pensar sobre isso, mas eu dou um outro passo agora, uma nova direção, estou criando algo novo, então saio, eu e a plateia saímos diferentes de quando a gente chegou. Né? Você já deve ter passado isso, às vezes você terminar, fazer uma apresentação, e você às vezes querer ficar um pouco mais
mais recolhido, tá, por um tempo, né? Por conta dessa estranheza que tocou você aí dentro. Falar assim, não consigo. Que conversávamos também lá, nos nossos trabalhos lá no Rio de Janeiro, lá também, né? Esse outro lugar, fala, opa, tem algo novo acontecendo aqui. Isso é impulsionar as pessoas para algo mais vivo, para algo mais verdadeiro, e conseguir fazer. A gente conversava esses dias também sobre isso, né? Conseguir fazer com que a gente olhe e consiga vencer heroicamente, né? Nessa conversa desses dias, heroicamente, a figura mais importante, que são os nossos demônios interiores, as nossas coisas, as nossas sombras, a gente consiga vencer esse lugar. Essa é uma possibilidade que na contação de história a gente pode ter. Interessante que a gente fala só do que causa lá na plateia, mas essa pessoa que está aqui, né, ela está inteira nesse lugar. Né? Por isso ela precisa experimentar, repetir várias vezes, precisa sair do lugar, fazer algo novo. É transformador mesmo subir um palco e criar uma conexão, né, num ambiente, assim, dar conta de um ambiente maior, criar uma conexão com um grupo maior de pessoas, né, 30, 300, 3.000, 6.000 pessoas, e você com um microfone, e você tem que dar conta desse lugar onde você está o centro das atenções para isso e tal, né? Mas heroicamente, digo, vencer uma coisa interna, sem que o ego atrapalhe esse lugar, sem estar nesse lugar, generosamente podendo fazer essa conexão, entregar um valor para as pessoas através das histórias que você está contando, puxa, isso é transformador para qualquer pessoa, né? Sim. Para qualquer pessoa. E eu já tive várias situações, vários tipos de palcos diferentes, dentro e fora do Brasil. Fora do Brasil, em 2017, fui participar de um festival onde fiz uma apresentação em português para um grupo, sabe, tinha 20 idiomas ali, você olhava, assim, tinha 20 idiomas, era italiano, era inglês, era grego, persa, né, e eu falei, não. E aí era um evento internacional, então, ok, você sobe lá na tua língua, não tem problema, e depois a gente vai conversar sobre as intenções e todas que aconteceram dentro dessa apresentação. E é um desafio de um lugar assim gigantesco, né? Você chegar lá num lugar completamente estrangeiro e fazer algo, comunicar, tornar comum esse ambiente aqui e tal, né? É uma coisa muito transformadora mesmo. O que a gente teve no Rio de Janeiro lá, a gente ficou uma hora e meia sem conseguir explicar o que foi que aconteceu dentro daquele evento, lá naquele lugar, o que foi que aconteceu ali, né? A gente passou por uma experiência que é inexplicável, acho que até hoje é inexplicável, né? Então, realmente, transformador para quem faz. E veja que daí a linguagem daquilo que é falado, ela fica secundária com relação ao gesto, ao movimento e à intenção de falar. Né? Porque as pessoas, essa experiência que a gente teve lá no Rio de Janeiro, onde um grupo de pessoas, enfim, abrigadas, né, num galpão lá, pessoas que fugiram dos morros e tal, né, no nível cultural relativamente baixo, entenderam algo tão complexo. Né? Então tem uma outra coisa. Eu nem insisto em dizer que a contação de história, storytelling, as palestras são uma relação amorosa, na qual a gente não espera nenhum retorno, na qual a gente espera que as pessoas, o outro, aquilo que a gente deu ao outro seja aproveitado da melhor maneira possível, com a gente ou sem a gente. Uhum. Essa é uma provocação importante. Ele está sempre tocado por algo esquisito, né? Eu falava aqui um pouco antes, né? As pessoas que não são esquisitas, que são muito normais, são muito chatas, né? É legal que a gente possa ter um outro tipo de relação, que a gente possa ter pessoas que não seja assim, né? Só formais, legal que tenha um outro espaço, porque de perto, eu já dizia Caetano, de perto ninguém é normal, todo mundo tem as suas loucuras, as suas coisas esquisitas internamente, né? Isso é tão importante, tão Sim. importante. A vida não faz matemática, como dizia o outro. A vida não faz matemática e ela não é assim só desse jeito. Ela tem várias outras possibilidades e essas pessoas que estão fora dessa curva, né, que elas estão que são consideradas esquisitas e tal, estão aproveitando, vivendo, experimentando várias possibilidades e tal. Eu acho que é bem por aí mesmo, é isso mesmo. O Conta é um curso que trata bastante tecnicamente, assim, em dar subsídios, né, que dar
Dar conta, dar conta, né? De você poder ter um repertório gestual, um repertório de pausa, de nuances, de dinâmicas de fala, um repertório para dar conta de uma pronúncia bem feita, de um olhar direto, indireto, de um olhar para a plateia no sentido do dialogar com a plateia o tempo todo, de não estar ali na sensação do discurso ou impondo algo. Você está mais numa via de mão dupla, você está mais ouvindo e perceptivo das pessoas do que só impondo a elas isso que você veio trazer e tal. Tem certo um monte de coisas que são da parte técnica, mas esse assunto que a gente está aqui, entramos aqui né, nesse assunto conversando aqui agora, ele é muito importante, assim, que é o assunto onde a pessoa acaba se transformando a si mesmo em dar conta de trazer as suas histórias e colocar elas, em vez de uma apresentação formal e só informar dados e tal, não, mas contar as razões pelas quais a gente chegou a esses resultados, contar como é que que propósito você tinha quando começou a tua empreitada e tal, e como é que teve todas as dificuldades que houveram, e que você venceu essas dificuldades e tal. Nesse sentido, contar histórias no palco acaba trazendo um pouco do que é positivo, do que foi negativo, do que deu certo, do que não deu. Isso cria uma credibilidade sobre o que você está falando, né? Sobre a história que você está contando. Mais do que só mostrar o lado bom, perfeito, né? Perfeito, super-herói, super maravilhoso, super dando conta de tudo. E não, na verdade não. Na verdade você é também uma pessoa que errou em algum momento, fez um processo que não deu certo, voltou, pensou, analisou, entregou uma outra coisa, que daí agora sim está melhor esse processo e tal. Então, a história tem um pouco disso, né? Tem todos os viés ali, tem um negativo, um positivo e tal. E eu acho que isso tem que ter muita coragem para poder expor, né? Se expor, assim, nesse sentido. E tem uma questão também. Enfim, eu sou psicólogo, psicoterapeuta de formação, né? Então, logicamente, a gente se prepara tecnicamente, né? Mas na hora que a gente entra na cena terapêutica, a gente não fica pensando tecnicamente. A gente se relaciona com as outras pessoas. Não fica pensando esse diagnóstico, ou essa pessoa tem isso, ou essa pessoa tem isso. A gente se relaciona com a pessoa que a gente está atendendo. Então é interessante você falar assim, então o conta vai te dar várias técnicas. Sim, de tal forma que se você treinar, em momentos você não precisa mais lembrar delas. Né? Isso. Né? Não vai precisar, agora eu preciso respirar, essa mão precisa colocar nesse bolso e tal, né? Essa repetição vai fazer com que o aluno chegue a um certo momento que ele não precise ficar lembrando disso. É como dirigir um carro, você vai repetir, mostra, agora eu preciso pisar na embreagem. Você fala, não, já pisei na embreagem, não tinha nem percebido, agora eu faço isso, eu faço aquilo. Né? Então dá um fluxo, dá uma segurança. Né? Então a técnica ela é muito importante. Sem ela, você não vai conseguir ir a esse outro lugar. Mas além dela, tem algo novo que se apresenta. Quando te dá essa base, né? Essa base técnica, por isso é importante fazer um curso assim. Quando te dá essa base técnica, dá para ir mais longe. Né? Acho que sim. Esse ponto onde você está fluindo com o carro e daí você já está, ok, você não pensa mais em nada, você já está trocando marcha e tal, você está prestando atenção em outro lugar, na estrada, no caminho, nas coisas que estão no entorno e tal. O conta também é para você poder, né, se sentir à vontade para dar conta agora só da interação, né, do diálogo, do encontro. Daí você presta mais atenção no outro, ouve mais, é mais perceptivo e não precisa ter toda essa preocupação. É isso mesmo, é isso aí. Então, eu acho que esse é um caminho interessante. Ou seja, né, esse curso é uma boa provocação a essa pessoa. Né? Ela não precisa se preocupar que se isso vai fazer com que ela vai dar conta de outras relações. Né? Né? Toda a relação é cênica. Ou você vai conversar com os filhos. Sim. Né? Você vai contar alguma história para os filhos. Né? O que é isso que se coloca? Quando você vai conversar com outras pessoas, quando você vai, enfim, gestualizar, enfim, serve para qualquer tipo de relação, mesmo para aquelas pessoas que querem, enfim, serem contadores de histórias, ou para essas pessoas que querem se relacionar melhor no trabalho. Toda a metáfora, né, ela é interessante, né, é uma provocação. Eu gosto de usar, eu uso com frequência, quando alguém me fala alguma coisa que eu percebo, isso aí
parece que vai ter um final trágico nessa história, né? Eu gosto de provocar, dizendo assim, você falar para a pessoa, parece que vai ter um final trágico, nossa, você está agorando, né? Essa minha ideia é incrível, fantástica, e tal. Digo assim, olha, o que você está me contando, eu lembrei de uma história. Um cara foi fazer um salto ornamental numa piscina, e foi lá e treinou durante um bom tempo, e saltou, e duplo carpado, e não sei o que mais, e estava tudo pronto, chamou a imprensa, chamou todos os amigos, né? Porque aquilo ia ser o lance da história da vida dele, né? O cara está subindo a escada e falou, olha, boa sorte, bom salto, eu só preciso dizer para você que a piscina está vazia. Vazia com você, né? Então, essa, né, a gente poder provocar isso, e na relação com os filhos ou com as outras pessoas também é interessante a gente poder usar isso, além da cena da apresentação e tal, né? Essa provocação é interessante. Quando você fazia lá o caos seguinte, né? Tem várias coisas que são... Sim, essa força que tem uma história, né? De você poder, ó, eu tenho uma coisa para te contar, mas se eu falar assim, você não vai entender. Então eu vou contar de outro jeito, para que você sinta um pouco sobre o que vai acontecer, né? Esse salto não vai dar certo. Esse salto aí não vai dar certo. Né? Não, se você só disser... Vai ser lindo. Não é. Vai ser mas a piscina não... Daí a gente sai de cena, né? O final do trecho não vai ser agradável. Aquela piadinha do cara que caiu do oitavo andar, como é que é aquilo? Ele saltou do oitavo andar e a hora que chegou no segundo ele pensou, bom, se até agora não me aconteceu nada, é nesse pedacinho que eu vou me arrebentar, né? Nesse caso não vai funcionar, já que não tem água nenhuma lá. Então, enfim, eu acho que essas provocações são importantes. Poder treinar, poder repetir isso, poder entender que isso pode ser contextualizado para qualquer coisa, para, enfim, o trabalho pessoal, para a relação com outras pessoas, para a relação com os filhos, e para o autodesenvolvimento também, né? De provocar esse lugar e repetir. Né? A vida sempre exige uma repetição. Imagina quando vocês estão gravando os vídeos de vocês aqui, quantas vezes precisa repetir, até chegar num certo lugar. E não é que houve erro, é que é assim que a gente aprende, né? A gente chega em outro lugar, a gente repete e constrói novas coisas aí também, né? Isso mesmo. Quem comanda a comunicação, eu ouvi esses dias isso, muito mais é quem ouve do que quem fala. Então, quem está no comando da situação. Aqui, quando a gente repete muitos vídeos, no momento em que a gente se atenta melhor, entra numa atenção mais plena do que está acontecendo em volta, a gente ouve um pouco melhor, aí pronto, aquela tomada vai funcionar, vai dar certo. Sabe? Sim. Geralmente, quando está assim, mais perceptivo, é aqui, essa valeu. Então, esse treinamento, só esse treinamento em qualquer âmbito, né, que esteja dentro de uma conversa de cafezinho, na reunião dentro da empresa, em casa, ou com os filhos, ou com a esposa, já melhora a comunicação em todos esses lugares. Só pensar nisso já melhora tudo. E é uma coisa que eu sempre falo no Conta, que é o lugar do diálogo, né? Isso aqui é um radar. Você sobe no palco ou abre uma câmera para conversar, está sempre interagindo, está sempre no lugar da interação. De ouvir, olhar de verdade, conversar, olhar, ver. Até eu me lembro desse mesmo palestrante que a gente mentorou, que era, faz a pergunta, mas como faz a pergunta para uma pessoa? Faz a pergunta para uma pessoa. Escolhe uma pessoa no meio de 6.000 pessoas e faz essa pergunta para ele. Se a minha empresa, se nós estamos conseguindo, por que você que hoje veio aqui não consegue? Por que você que veio hoje aqui não consegue? E faz essa pergunta provocativa para uma pessoa. E quando você cria esse vínculo, 6.000 outras pessoas, 10.000, estão contempladas por esse gestual. Assim, né? Essa provocação, né? Essa provocação. Bom papo, hein, cara? Né? Eu acho que já tá bom demais. Tá muito bom. Vamos tomar um café aqui com essa prosa aqui. Até qualquer dia. Opa, valeu. Obrigado.